Hoje quero falar de uma dificuldade que nós, enquanto igreja, pessoas, nós temos. O quanto que nós precisamos aprender a viver juntos. O quanto nós precisamos aprender a viver de forma coletiva. O quanto desafiador é isso, o quanto árduo é isso. Ir a uma congregação, eu quero retorno aqui para mim, por favor. Ir a uma congregação não é o maior desafio. Talvez por termos dificuldade de vivermos como devemos, de forma unida e reunida, talvez congregar ao longo do tempo passe a se tornar um grande problema. Mas ele não é o problema, ele é o resultado do problema. O nosso grande desafio é entender o que é vivermos em sociedade, o que é vivermos em comunidade e o que é vivermos em unidade. O grande problema enquanto igreja, enquanto pessoas que buscam a fé, que buscam a Deus, é entender a distinção de viver em sociedade, viver em comunidade e viver em unidade. Isso aqui, entender isso, vai falar muito de como que você pensa e vive a sua vida congregacional. E se você não der o devido valor ao desafio que é viver de forma congregacional, talvez você esteja menosprezando. É bem provável, que você esteja menosprezando aquilo que Cristo constituiu como propósito até a sua vinda. Então eu quero falar o que é estar aqui com vocês enquanto igreja, entender o que é estar em uma sociedade, o que é estar em uma comunidade, e o que é viver em unidade. Comunidade, sociedade, não é necessariamente unidade, mas meios sociais de vivência e sobrevivência. Unidade é um estágio da compreensão da fé. Eu quero começar com um texto aqui em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Verso de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da nossa ou digno da vossa vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança
e uma só esperança da vossa vocação. Um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo assim um aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, que nos instrua, que o Senhor me permita falar com sabedoria, entendimento, que me dê atributos celestiais e eternos para que eu possa direcionar uma palavra sábia ao coração de cada um de vocês. Eu peço a vocês que orem agora. Pai, essa é a tua palavra, tua escritura, preservada por milênios, combatida por milênios, ó Deus, protegida por alguns, ó Deus, perseguida por milhares, ó Deus, ó Pai, preservada por alguns, distorcida por milhares. Esta é a tua palavra. Estamos diante dela, Pai, não só diante dela, estamos diante, ó Deus, uns dos outros, e não só diante dos nossos irmãos, mas também estamos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor cumpra ela em nós. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que me permita falar aos meus irmãos, nos ajuda a esclarecer, a iluminar o nosso entendimento, traga à minha mente, ó Deus, a memória, as coisas importantes que eu deva dizer, ó Pai, me permita dizer com sabedoria e temor no coração. Ó Deus, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Congregar, reunir, estar em uma comunidade, em um corpo como esse, tem sido algo que tem sido menosprezado ao longo do tempo por muitas pessoas e por muitos crentes, por vários motivos, e cada um sobre a justificativa individual, sobre o mérito individual. Mas fato é que congregar, para muitos ao longo do tempo, tem sido algo muito relativo, subjetivo, não tão importante, devido a muitos fatores, a forma que ele percebe a sua própria vida cristã, a forma que ele percebe e observa a vida cristã de outros, e os detalhes da fé que essa pessoa pode vir ignorando ao longo do tempo. Mas eu quero dizer para vocês que sim, estar reunido e insistir nisso é um grande desafio. Eu entendo que é sim um grande desafio, porque nós vivemos desafios sociais diferentes de outras sociedades, de outras comunidades cristãs ao longo do tempo. E tem se tornado cada dia mais um desafio. Ou desafio por causa do tempo mal organizado pelas pessoas. Tem se tornado um desafio porque as pessoas têm andado desgastadas, cansadas, por causa da rotina do seu trabalho, e as grandes metas de suas vidas, as contas e as prestações que precisam pagar, o tempo que precisam estar trabalhando ou no ofício de seu lar. Isso, junto com a falta de compreensão do que realmente temos que fazer quando estamos reunidos, ou por que estamos reunidos, até onde que isso realmente é relevante, a dificuldade que as pessoas têm de serem sensíveis a perceber o quanto isso foi útil ao longo do tempo na sua vida, o quanto que
que sozinho é muito complicado, muito mais difícil. Em alguns casos, pode se tornar até impossível a manutenção da vida de fé. Então, muitas pessoas estão deixando de congregar. E cada um sob a sua própria justificativa. As denominações, elas têm um trabalho muito específico e uma demanda muito específica para manter a reunião das pessoas ali. Ou eles vão desenvolver trabalhos de células que vão ter que comprometer aquelas pessoas nas reuniões grupais, para depois nas reuniões dentro do templo. Outras denominações vão buscar outros meios para isso, para dar manutenção no número de pessoas, que pode ser talvez através das campanhas, através de compromissos, né? Eu já vi igrejas que já deram pulseira, deram objetos para no final da campanha pegarem, já vi dar garrafa d'água para expulsar demônio, para depois lá no final, só no final da campanha, meios de prender as pessoas. E eles acham legítimo porque todas as denominações têm o desafio de manter aquelas pessoas dentro daquele templo ou dentro daquele auditório. E é um grande desafio. E não diferentemente para nós também, aqui nós temos um desafio como esse. É muito comum nós olharmos a congregação, a reunião, ela está em um determinado período, ela está mais cheia, um maior número de pessoas, e depois, por um tempo, é como se fosse um problema endêmico, né? Parecia como se fosse uma contaminação que pega um determinado grupo, que eles já não começam mais a frequentar as reuniões, e ao longo do tempo eles começam a abandonar, ou a não ver tão importante assim. Agora, a gente precisa olhar para as Escrituras e entender como que os irmãos daquela época faziam e por que eles faziam, e aonde eles queriam chegar com isso ao fazerem esse tipo de compromisso congregacional. Para a gente entender o fundamento, a gente precisa olhar isso por um olhar não das nossas experiências denominacionais. Porque talvez você, enquanto era de alguma denominação, reunia-se mais vezes lá, porque lá havia uma agenda de compromissos em que te comprometia tanto que todos os dias, em todo momento, você estava envolvido aqueles compromissos. Tinham agendas, né? Terça-feira, eu vou começar a soltar aqui, talvez você identifique as agendas que você vivia. Segunda-feira é o trabalho dos homens, terça-feira é o trabalho das mulheres, quarta-feira, campanha de não sei o quê, quinta-feira, oração de não sei o quê, sexta-feira, outra campanha, culto da libertação, sábado era o culto de jovens, domingo, tem denominações que reuniões 3 vezes no domingo, 4 vezes no domingo, dispenso a escola bíblica dominical, que não é atrativo, porque não tem toda aquela desenvoltura do culto, da liturgia do culto, então eles abandonam isso, e começam a fazer 3, 4 cultos, e obreiros comprometidos, escalados, bandas escaladas, tudo isso, e às vezes você totalmente envolvido com aquilo, todos os dias, todo momento, e cada vez que você falha de uma dessas agendas, você sente como se estivesse nu, faltando alguma coisa. Poxa, essa semana eu não fiz isso, eu não fui isso, é como se você saísse do circuito do acontecimento das coisas dentro daquela denominação, dentro daquela igreja. E as denominações trabalham muito com este envolvimento para essa tentativa de manter. Agora, será que congregar tem a ver com isso? Reunir como comunidade tem a ver com isso? O que realmente isto significa? O que realmente significa congregar? Então, Paulo, falando aos irmãos em Éfeso, ele fala sobre a importância de como eles devem andar de acordo com o que foram chamados. Olha o versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vossa vocação, que fosse chamados. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se comportar, andar aqui se comportar da maneira devida ao chamado que vocês receberam.
E qual foi o chamado que nós recebemos? Nós recebemos um chamado para sermos transportados das trevas para a luz. Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele nos transportou das trevas. Ele nos tirou das trevas. O nome igreja, que significa eclésia, é aqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Da grande Babilônia de Apocalipse. Sai dela, povo meu, que a Babilônia é esse grande sistema do mundo, onde nós jazíamos em pecado, estávamos ali mortos na escravidão de nosso pecado, e ele nos chamou. Eclésia é aqueles que foram chamados. Eclesiaste é aquele que chama, e ele nos chamou. Então nós somos chamados à salvação, nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados ao abandono das obras mortas, nós somos chamados à salvação, a sairmos das trevas do pecado, da morte, para sermos chamados por ele à salvação eterna, a santificação, a redenção e a justificação de todos os nossos pecados. Então nós temos que portar, andar conforme esse chamado. Então o verso 1 está dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa o quê? Vocação, com que fostes o quê? Chamado. Então, temos que andar de uma maneira, comportar de uma maneira, viver de uma maneira. O verso de número 2, ele identifica essa maneira, com toda o quê? Humildade, que mais? Mansidão, o que mais? E o que mais? Suportando uns aos outros em amor. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender a viver de acordo com o que vocês foram chamados. E ele está dizendo assim, eu, o preso, que não tenho a oportunidade de estar reunido, porque ele estava o quê? Preso. Então, por que Paulo não estava vivendo em comunidade? Porque ele já era forte demais na fé, maduro demais na fé, não precisava estar entre irmãos. Qual que era o motivo pela qual ele não estava com aquela comunidade? Você acha um motivo justo ou não? Olha, não tem como estar com vocês. Por causa de quê? Ele estava o quê? Preso. Só que ele não era um preso comum. Um preso do Senhor. Eu costumo entender isso aqui como duas aplicações. O preso de Cristo, que é prisioneiro em seu chamado, e preso enquanto encarcerado mesmo. Alguém que estava impedido de estar reunido com os seus irmãos. Ele diz, olha, vocês precisam comportar conforme a vocação de vocês. Vocês precisam andar de forma digna, de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Você acredita que você foi chamado à salvação, ao arrependimento, ao abandono das obras mortas? Você acredita que Deus te chamou para uma vida eterna? Sim ou não? Então entenda, tem um padrão de como você deve se comportar. Se você se identifica como tal, como aquele que foi chamado, aquele que foi santificado, aquele que foi perdoado, aquele que foi remido, então entenda o que Paulo está dizendo, existe um padrão para você. E você não pode ignorar esse padrão. E aqui, o capítulo de número 4, ele vai falar sobre o papel dos dons dados à igreja, como foi dado o apóstolo, como foi dado os profetas da antiguidade, e como tem sido dado nos últimos tempos os seus condutores, os seus pastores e mestres. Ele vai falar sobre como nós devemos ser aperfeiçoados em Cristo, como nós devemos crescer em Cristo. Mas antes dele descrever isso, ele vai falar da natureza que nós devemos andar. O versículo 2 está falando sobre uma natureza. Nós devemos andar segundo o nosso chamado, com toda a humildade, e o quê? Mansidão, longanimidade, e o que mais? Em amor. Então ele começa a exortá-los, a dizer o seguinte, vocês precisam andar nesta vocação suas, com atributos
que são maiores do que vocês. Vocês precisam andar de acordo com essa vocação que foram chamados, vocês precisam andar comportando com toda a humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Bom, qual que é o grande desafio disso tudo? É saber entender a diferença do que é estar em uma sociedade, em uma comunidade e uma unidade. Nós vivemos a nossa vida toda em uma sociedade. Nós nascemos dentro de um acordo social que nós não assinamos. Nem os nossos pais assinaram. Ao longo do tempo, nos adaptamos como sociedade, aonde nós convivemos, ainda que nós temos na nossa sociedade criminalidade, ainda que nós temos desestruturas sociais latentes e evidentes, a grande maioria da humanidade aprendeu a viver em sociedade. Veja, nós temos países, fronteiras, nós temos estados, nós temos municípios, nós temos cidades aí, né? Nós temos bairros. A humanidade, ao longo do tempo, com seus erros e acertos, foram desenvolvendo durante os milênios meio de se organizar socialmente para criar uma boa convivência. E através disso, criando leis, normas, regras sociais, e a grande maioria da população, das pessoas, se adaptaram a isso. Então nós vivemos em uma sociedade, em um grande acordo social. Você sai de casa e vai entrar no ônibus e sabe conscientemente que tem que pagar o ônibus para você ir aonde você tem que chegar. Você sabe que você precisa manter o mínimo de compostura para que você não arrume confusão na rua. Você tem que atender regras e normas que ajustam o comportamento e não deixa haver um caos social. Você tem que obedecer leis de trânsito. Você tem que pagar as suas contas. Se não pagar a conta de água, o que faz? E se não pagar de luz? Corta. Isso tudo são os acordos sociais que a gente vive, né? Frequenta ambientes comuns, tem acesso, ainda que precariamente, a alguns recursos do Estado, mas existe uma sociedade. Isso é viver em sociedade. Dentro da sociedade não precisa ter crente nem descrente. Né? Por exemplo, um político, ele ganha dentro do seu cargo, quer seja um vereador, um deputado, ou prefeito, ou que seja, para atender demandas da sociedade. Esta sociedade, né? Um presidente, não interessa se ele é evangélico ou não, ele vai ter que ser um presidente para toda a sociedade. Ele vai ter que ser um presidente para o cara do candomblé, para o ateu, ele tem que ser presidente para todo mundo. Um prefeito, né, um vereador, ou quem que seja, ele tem que exercer esse cargo para toda a sociedade. Eu lembro que uma vez, eu já até comentei aqui, né, um candidato a vereador me procurou e disse assim: ô pastor, eu tô buscando a sua ajuda aí, porque eu quero ser eleito a vereador e tal. E aí ele fez duas coisas. A primeira coisa, ele me perguntou se a igreja tinha templo próprio. Eu disse que não, que o templo que nós tínhamos era de Deus, que era o nosso corpo. Se fosse próprio nosso, nós continuaríamos em pecado. Ele não entendeu bem. Eu falei: não, a gente não tem prédio, a gente não tem. Mas a gente pode arrumar um lote, tem muito lote por aqui. Eu falei: eu não quero lote, não preciso de lote. Depois, na mesma conversa, ele vira para mim e diz assim: sabe que eu tenho um projeto, pastor, que é o seguinte: eu quero fazer uma praça, e na praça fazer um tanque batismal para que as igrejas evangélicas possam batizar em Contagem. Lá vai ser a praça evangélica. Aí, irmãos, eu confesso que eu respirei e virei para ele assim: espera aí, você vai gastar dinheiro fazendo uma praça para as pessoas batizarem, os crentes batizarem, aí o ateu precisa de médico, ele vai aonde? Não tem médico para o ateu. A pessoa que é do candomblé passou mal,
Ele não tem um posto para ele. Ele estava querendo me dizer que ele poderia governar ou exercer leis e coisas para favorecer algum segmento que ele achava que eu fazia parte. Eu disse que não. Eu falei assim, olha, se você for ganhar, o dinheiro que você tem... Eu até perguntei para ele, olha, você tinha que estar pensando em fazer, se você tem esse recurso para fazer um tanque, uma praça, paga médico para ficar no posto de saúde que já vai atender eu, que sou cristão, quem não é cristão, todo mundo. O que eu vi? Que este homem, que queria ser candidato, a corrupção dele já estava, porque ele não entendia o que era sociedade. Sociedade é isso. Você pega ônibus com pessoas de todo tipo de orientação e comportamento, e você precisa respeitá-los. Não interessa quais são as suas orientações, quais são as suas pessoalidades, se as pessoas têm orientações comportamentais, sociais e até mesmo sexuais diferentes de você, as respeite e trata como pessoas, porque você está em uma sociedade. Isso é o mínimo que se espera de alguém dentro de uma sociedade. Então, isto é a sociedade. A comunidade, normalmente, é um grupo menor que entende as suas necessidades locais. Por exemplo, Parque São João é uma comunidade. É uma comunidade. E aí, às vezes, tem lá associações e meios pela qual o povo, o bairro, aquele vilarejo se organiza e também vai criar ali a sua microsociedade, criando suas próprias culturas e acordos sociais ali para a sua comunidade. Antes de nós termos o grande acordo social, nós tínhamos comunidades no mundo. A igreja é uma comunidade. É uma comunidade. Ela é um povo reunido e que vive sociedade e comunidade. Poxa, coisas da nossa sociedade local aqui. Deve-se mascar chiclete dentro do auditório? Não. Deve-se alguém que tem alguma consciência de sociedade, porque tudo que você está vendo aqui é resultado de sociedade. Nós fechamos um acordo de ficarmos aqui, de pagarmos aluguel. Isto é um acordo nosso social. A pessoa coloca o chiclete debaixo do banco, ele entende de sociedade? Não entende. Sabe que não cuida dessa organização? Isso aqui é uma sociedade. Manter limpo, manter organizado, manter pago. Agora, enquanto comunidade, nós vamos para um passo maior. Enquanto comunidade, nós estamos identificando a necessidade uns dos outros. Enquanto comunidade, nós olhamos uns pelos outros e vemos o que realmente é necessário para a nossa manutenção. Então, se tem irmãs precisando de apoio, está ali os irmãos, está precisando de visita, está ali os irmãos. Isto é a comunidade. A pessoa não tem como vir estar na reunião, o que tem carro, vai lá e busca, porque nós vivemos em uma comunidade. Se algum irmão não está com a Bíblia para poder ler o texto ali, porque veio direto do trabalho, não tinha recurso, o irmão senta do outro lado, porque nós vivemos em comunidade. E aí nós vamos ajudando um ao outro ali, cuidando um do outro. Só que ainda tem um outro passo, um outro ponto, que é a unidade. E que talvez a gente, inconscientemente, aprendemos a viver em sociedade, lutamos para viver em comunidade, mas não sabemos viver em unidade. Inconscientemente, já mecanicamente, aprendemos a viver em sociedade. Você não coloca o chiclete aí, você não amassa o copo e deixa na cadeira, você não sai rabiscando parede, você já aprendeu a viver em sociedade, fecha o filtro ali, o bebedor depois que bebe a água, dá descarga depois que faz a sua necessidade do banheiro, vivendo em sociedade.
E você inconscientemente já aprendeu isso, até por educação, né? Você aprendeu em casa, o seu pai, sua mãe, educadamente com um cinto de couro ali, segurando na mão, fala, é assim, meu filho, que aperta uma descarga, é assim, minha filha, que você arruma uma coisa. Aí você aprendeu a trancos e barrancos, e agora pratica isso, até mesmo dentro de uma congregação, sociedade. E se esforça para ter o trabalho, alguns, para viver em comunidade. Dentro de comunidade, vê alguém que está com alguma necessidade, se prontifica, é alguém solícito, alguém prestativo, ele está vendo alguém, está precisando de um lugar para sentar, ele coloca essa pessoa para sentar, ele oferece a Bíblia dele para a pessoa ler, ele quer receber bem, ele quer atender, ele respeita, visita o seu próximo, vai lá, ele tem isso e isso, ele está... Alguns se esforçam de tempo em tempo, uns que fazem isso por um tempo e param, abre vaga para outros, né? E assim vai vivendo em comunidade. Às vezes alguém se dedica um pouco mais, abandona, outro dedica mais, mas enfim, trancos e barrancos estão ali lutando para viver em comunidade. Mas unidade é outra coisa. É outra coisa. E aqui ele está dizendo o seguinte, verso de número 3. Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, como também fosse chamado, há um só corpo, e um só Espírito, como também fosse chamado, uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, basicamente ele está dizendo, olha, eu, o preso, digo para vocês que foram chamados à salvação, à vocação da eternidade de vocês, que vocês precisam ter um comportamento e uma postura. O verso 3 está dizendo que vocês precisam preservar, guardar a unidade do quê? Bom, então, unidade não é um acordo social. Unidade não é um esforço de comunidade. Unidade é uma obra do Espírito. Unidade é uma identidade do Espírito. O mundo vive em comunidade, não vive? Não vive? Nós não estamos por aí, vivemos em sociedade, não vive? Tem bairros que têm as suas comunidades, tem os índios que têm as suas comunidades, você tem a sociedade de maneira geral, nós temos uma sociedade por aí, o ímpio não vive em sociedade, não tem comunidade entre os ímpios aí, vivendo nas suas comunidades locais, descrentes. Mas olha que coisa interessante, quando o Senhor Jesus garantiu que daria o Espírito Santo, ele diz que ele daria o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. Esse mesmo mundo que está vivendo em sociedade, e eles não precisam do Espírito Santo. E o que eu digo quando eles não precisam? É porque para a construção da sociedade que eles têm, corrupta, lesada, fraca, frágil, mas a manutenção disso é sem o Espírito Santo, baseado em suas experiências e toda a sua ignorância de vida. O Espírito Santo não está para o mundo, e o mundo está em sociedade. Mas para a igreja, a única forma de viver em unidade é pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar o quanto que eu estou insistindo com o Espírito Santo? Você já falou assim, pô, esse pastor está toda hora falando do Espírito Santo, o que está acontecendo? Por que eu estou insistindo na pessoa do Espírito Santo? O que tem de relevante, tão importante, que ele está falando, que as pessoas não estão se atentando? Só existe um meio pela qual nós temos unidade, que é muito mais do que ter comunidade.
que é muito mais, está para além de termos a nossa sociedade, unidade do Espírito. Aí ele vai explicar: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamada uma só esperança de vossa vocação. Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso detalhadamente. Primeiro ele está dizendo aqui, olha, que existe um só corpo. Só existe um corpo. Quantos corpos vão subir para o céu? Quantos? Um. Sabe o nosso corpo transformado em glória? Aquilo não é para você ficar bonito. O que Paulo diz em Tessalonicenses sobre o corpo transformado em glória, ele diz: os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, juntamente com ele, subiremos, teremos o corpo transformado em glória. Aquilo que João diz que hoje nós somos filhos, mas ainda não há de ser manifestado o que havemos de ser. Sabe o que isso significa, o ser transformado em glória? Ser transformado em glória é a plena imagem de quem Cristo é. E o que vai acontecer quando nós, os salvos em Cristo Jesus, subimos para a eternidade? A nossa essência existencial, não matéria, porque a matéria será consumida pela glória. É necessário que aquilo que é corruptível, matéria, se revista de eternidade. A matéria, enquanto célula, átomo, enquanto bioexistência, será consumida por uma existência eterna. E o que nós seremos na glória? Nós seremos a imagem, ou seremos reflexo, ou seremos semelhante ao Altíssimo. Afinal de contas, Deus fez a sua criação para triunfar. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa. Então é exatamente isso que ele vai cumprir. Nós teremos a sua condição eterna. A condição eterna de Deus é o que nós nos tornaremos. E não fragmentos ou pessoinhas vivendo suas vidinhas na eternidade. O que de Deus existe e do que de Deus se pode conhecer na eternidade, se você tiver a graça de entrar para essa eternidade, você vai descobrir que tudo que existe é insignificante diante daquilo que teremos diante dele. Todo o grande céu lindo e maravilhoso, e todas as estrelas, e mar e oceano, e toda a paisagem linda que você viu, tudo isso é um grande refúgio e um grande nada, insignificante, desnecessário, diante da grandeza da glória que será revelada diante dos nossos olhos. Não existe nenhuma praia, não existe nenhuma oitava maravilha do mundo que pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Só que para isso, o que somos hoje, o que devemos aprender a ser hoje, é que existe um só corpo. E aqui é o grande problema, porque a gente fala de corpo, mas pensamos individualmente, as nossas orações e anseios são individuais, e para falar no vocabulário mais honesto possível, cada um está pensando no seu. Cada crente está pensando em si mesmo. E buscar a Deus é um meio de dar manutenção nas coisas que ele busca de si mesmo. No muito que conseguimos fazer é dentro da sociedade e da tentativa de comunidade reunir em algum lugar. E olha que já esta etapa já é trabalhosa.
Mas do muito que as pessoas fazem, ou pela forma que aprendeu, que precisam ir à igreja para buscar a Deus, que precisam ir orar lá na igreja, que precisa ir para o culto, né, para Deus abençoar a vida, eles nem fazem ideia. Se eu fizesse agora uma pergunta para cada pessoa, cada uma teria uma resposta individual. Se eu chamasse no particular e chamasse cada pessoa e falasse assim, me responda você, por que você congrega? Cada um tem uma determinada resposta baseada na sua própria cosmovisão do que é servir a Deus ou buscar a Deus. Dependendo do nível de relacionamento que a pessoa tem com a congregação, se for recente, ele vai falar assim, eu vou para buscar Deus para Deus me abençoar, eu vou buscar a Deus porque eu preciso de Deus. E cada um vai dar uma resposta diferente, até chegar a um que já tem uma resposta preparada, meio que já construída, que ele vai argumentar, não, eu vou na congregação para ter comunhão com os meus irmãos. Mas é só uma voz de uma calopsita, de um papagaio. Porque na prática, o que acontece é as pessoas irem em reuniões pré-programadas para ouvirem. E aí elas determinam que estão ou congregando, vivendo em comunidade, de acordo com a perspectiva dela. Bom, eu vou toda quarta, todo domingo naquele local, eu estou congregando e eu estou em comunhão, eu estou em unidade, eu estou em sociedade, estou em comunidade. Então, o que Paulo está dizendo é que, olha, existe algo que o Espírito Santo preparou sobre a igreja, que ele operando isso, ele promove exatamente esse papel. O verso número 3, ele está dizendo, guardar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Por que pelo vínculo da paz? Primeiro que ele diz que o versículo de número 2, nós precisamos andar em toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Esse é a percepção que ele dá para nosso desafio de viver em comunidade. Eu quero que você pense, por exemplo, na minha casa, eu tenho minha esposa e minhas 2 filhas. Você acha que a gente tem desafios ou não? Sim ou não? Você tem desafios na sua casa? Deixa eu ver quem tem aqui. Olha que maravilha. Todo mundo tem. Nós temos por aí pessoas que quebram os seus acordos e contratos por causa do desafio. Pessoas que abandonam o acordo matrimonial porque ele está vivendo desafio. Esse homem é chato demais, essa mulher é difícil demais. Aí, baseado nesses desafios, eles quebram seus acordos matrimoniais. Aí é por isso que você escuta falar de ex-marido, não é assim? Ex-esposa. Aí, quando chega com os filhos, não tem como ser ex-filho. Não tem. Ex-filho não tem. Você nunca vai ver uma pessoa falar assim, eu tenho uma ex-esposa e um ex-filho. Não tem. Não tem como. O pai e a mãe está vinculada agora àquela criança e ele tem deveres. E se ele separou da mulher, ele continua tendo deveres com seus filhos? Sim ou não? Em tese deveria ter, sim, não é? Porque isso não é só um acordo social, mas uma obrigação. Aqui nós temos desafios. Aqui nós temos muitos desafios. Deixa eu te falar. Talvez você ainda não encontrou, mas você não saiba disso. Mas você vai se deparar, talvez ou outra, com uma pessoa que seja difícil de lidar. Aqui é muito difícil, porque aqui todo mundo é perfeito, né? Mas eu já vi um lugar que é difícil. Talvez você vai se deparar com alguém dentro da comunidade local que tem temperamento ou imaturidade que é difícil de lidar. Eu devo ser uma pessoa muito difícil para a Penha lidar, mas Deus tem coroado ela, graças a Deus por isso. Os filhos têm, você tem dificuldade com os filhos. A gente tem dificuldade.
E tem que ter o jogo de cintura, lidar, corrigir, disciplinar, doutrinar. Você não chuta o pau da barraca e fala assim, não quer saber de família mais não. Você está ali vivendo esse desafio. E a família é uma comunidade. Então, em momento que o homem cede, a mulher cede, a família, um abre mão daqui, outro ali, e vai buscando o equilíbrio social do lar. Quando alguém não cede de um lado, quando alguém não é duro do outro, quando não há essa ordem, há um desequilíbrio do lar, que é aquela sociedade. Olha, o versículo 2 diz que nós temos que ter, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, uns aos outros, em amor. E o que isso significa? Que nós precisamos ter uma natureza para aprender a viver juntos. Escute uma coisa, você nunca conseguirá viver em congregação sendo quem você é. Vou dizer de novo, pense na sua personalidade, pensa no seu temperamento, pensa nos seus achismos, modo de pensar, tudo, todas as suas fragilidades. Se você insistir em ser quem você é, parece um sinônimo de autenticidade, mas não é. Se você insistir, você não vai conseguir viver em comunidade. Não vai. Se eu insistir em dar manutenção e não lutar contra o que eu sou, quem eu sou, em todo o meu temperamento, em toda a minha personalidade, eu não vou conseguir viver com pessoas diferentes. E o que a gente faz por não dar manutenção a isso? Só vai num lugar que é muito mais fácil. Eu não preciso estar com as outras pessoas, eu só vou num lugar. Aí fala, onde é que você congrega? Aí faz como as pessoas falam, ou não tem nome, ou chama de Segundo as Escrituras, ou seu maior congrega lá no Pastor Eliel, ou qualquer nome. Porque você só vai. Isso não é difícil. É difícil quando você está cansado, quando você está com preguiça. Mas, via de regra, não é difícil. Ele não ia pedir para você frequentar aqui, ele ia falar assim, ó, você precisa ter humildade, mansidão, longanimidade para você suportar em amor, para você sentar nessa cadeira. Você não precisa disso. Você faz isso dentro de um ônibus, que você não precisa ter esses atributos. Dentro de um cinema, que você não precisa desses atributos. Para que você precisa desses atributos? Para sentar aqui. Você não precisa ter isso. Mas ele está falando de uma coisa muito maior. Nós temos um objetivo aonde nós devemos chegar. Olha o verso de número 12. Aonde que nós queremos chegar? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos aí? Cadê os santos? Cadê o santo? Deixa eu ver. Cadê meu santo? Deixa eu ver meu santo. Olha o santo aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de quem? Cadê o corpo? Quem é o corpo? Nós. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de quem? Então, o que é isso? É o objetivo. O objetivo, então, é unidade, é aperfeiçoamento, é chegarmos ao conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de Cristo. Então, qual que é a minha e a sua meta? É chegar a qual proporção? A medida de quem? De quem? De Cristo. O verso 2 fala sobre humildade, lá em Mateus capítulo 11, se eu não me engano, Jesus fala assim, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Então o versículo 2 diz, com toda a humildade, o quê? Bom, é um atributo natural nosso? Não, ninguém é humilde em si mesmo. Talvez você possa ter uma pessoa que seja, vamos qualificar aqui, menos sanguínea, sabe, menos impulsiva, e aí você atribua, é uma pessoa mansa. E não é dessa mansidão. A mansidão, segundo Cristo, é sabedoria. Não é uma pessoa que tem medo de agir.
É uma pessoa que pensa para agir. Então, quando você vê uma pessoa que nunca age, ela não quer dizer que é mancha, ela pode ser frouxa. E as pessoas falam assim, não, fulano é tão manso. Não, não é manso. Ele tem uma personalidade fraca e em frouxidão. Ele aguenta tudo porque ele tem medo de reagir. Agora, mansidão é um efeito da sabedoria. É uma pessoa que pensa e sabe como agir e dá tempo ao tempo. Ele é pragmático quanto aos resultados que uma ação indevida vai produzir. Então ele pensa antes de fazer. Isso é um atributo de Cristo. Então é Cristo em nós. Então quanto menos manso, humilde, longânimo, suportando-vos uns aos outros, quanto menos disso há, menos de Cristo há em nós. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus reuniu com seus discípulos, ele começa uma reunião ali, que ele vai falar várias coisas. Vai falar que ele vai preparar lugar no capítulo 14, capítulo de número 15, ele vai falar, 14, 15, 16, vai falar do Espírito Santo, vai falar da esperança eterna, ele vai falar de consolo, ele vai falar um monte de coisa. Mas ele começa no capítulo 13, reunindo eles, e sabe o que ele fez? Lavou o pé dos discípulos. Lavou o pé dos discípulos. E olha que coisa interessante, ele era o Senhor. Pedro disse, olha, não, eu que deveria estar lavando o seu pé. Ele, não, Pedro, é para ser assim. Ele, então me lava o corpo inteiro. Ele, deixa de ser folgado, não é isso que eu quero. Eu estou te ensinando uma coisa. E o que ele estava ensinando? Ele estava ensinando o seguinte, olha, logo depois que ele lava, façam isso uns dos outros. Você já viu, depois que Jesus faz isso, você já viu em livro de Atos alguém lavando o pé um do outro? Você já leu? Sim ou não? Não. Já viu Paulo recomendando aos romanos a lavar um pé do outro? João escrevendo, Pedro escrevendo sobre lavar os pés uns dos outros? Não parece um evento muito singular? E o Senhor Jesus fala, fazei isso uns dos outros. Ele não estava falando de lavar o pé, de forma literal, porque tem até denominações que fazem isso, né? Fazem culto de lavar o pé, a Igreja Católica tem a missa do lava-pé. E não é disso, vocês precisam servir ao outro, ao ponto que vocês desçam diante desta pessoa. O Senhor Jesus, que outrora estava sentado no mais alto sublime trono, cujo Isaías viu os serafins ao seu redor, cuja todas as coisas foram criadas por ele, conforme o autor de Hebreus, que os irmãos estão meditando aqui aos domingos, diz que ele criou todas as coisas. Esse mesmo Jesus estava agachado, Alisson, diante deles e lavando o pé deles. Você acha que cada um podia lavar seu próprio pé? Podia ou não podia? Mas o Criador de todas as coisas, manifestado em carne, fez aquilo que cada um podia fazer. Sabe o que isso significa? Se você tiver a unidade do Espírito, você não vai ficar virando para o outro. Não, a pessoa tem que dar seus pulos. Não, você vai dar os pulos com ele. Você vai servir o seu próximo e ajudá-lo, enquanto irmão, até naquilo que ele consegue fazer. Não é só visitar quem não está conseguindo orar, é também orar com aquele que já está orando também. Não é só conversar ou buscar ter comunhão com as pessoas que você tem mais a proximidade, mas é provocar a proximidade com aqueles que também você não tem. É se abaixar diante daqueles
que talvez nem mereciam. Você acha que Pedro merecia que o Criador lavasse o pé dele? Você acha que algum daqueles apóstolos mereciam isso? Não. Entre muitas coisas que isso quer ensinar, que poderia em outro momento explorar isso, sobre a pregação do Evangelho, conformou-se aos pés daquele que anuncia as boas novas, que Jesus estava fazendo aquilo para simbolizar o quanto eles iriam ter que andar pela anunciação do Evangelho sobre toda a terra, mas objetivamente é o Criador se humilhando para servir. Você acha que Jesus teve dificuldade? Assim, não acredito que é eu que vou ter que lavar o pé desse povo. Não. Ele foi tomado de toda a humildade, mansidão, longanimidade e suportou aquelas pessoas. Ele suportou Pedro, quem Pedro era. Ele suportou João, quem João era. Ele suportou todos aqueles discípulos, quem eles eram, todos os dias. Quando eles achavam que ia fazer uma coisa, Jesus ordenava. Eles faziam errado. Você acha que os discípulos cometeram erro quando andava com Jesus? Sim ou não? Ele mandou embora? Ele virou para João e falou assim: estou desconfiado desse Judas aí, ó. Não é boa bisca, não. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos marcar uns encontros onde ele não vai estar e a gente vai deixando ele de lado. Não, ele chamou para a ceia, chamou para a evangelização, ele cuidou de recursos. Só que nós, enquanto salvos, nos achamos melhores que Jesus. Jesus suporta Judas, e nós não suportamos a fraqueza do nosso próximo. E ele suporta Judas por amor de nós, e nós devemos suportar só os irmãos fracos. Eles não são Judas, são só irmãos com dificuldades e limitações, despreparos, carnalidades, quedas e pecados. Eles não são Judas, e se fossem, você não é Jesus, ou maior do que Jesus, melhor dizendo, para não querer suportar. Então tem uma coisa muito maior aí, tem um detalhe muito maior do que a tentativa de fazermos um clube social evangélico, aonde nós criamos a nossa sociedade com regras e a nossa comunidade com doutrinas. É uma unidade. Existe alguma coisa do Espírito Santo que Deus vem determinando, profetizando sobre ele, sobre os últimos tempos, em que ele seria dado à igreja. Olha, e ele está sempre anunciando, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele começa a falar de final dos tempos e Espírito Santo associado na mesma frase, e ele é uma demanda dos últimos dias. Cristo morre, ressuscita, sopra nos discípulos o Espírito Santo, 50 dias depois tem um derramamento magnífico do Espírito Santo, a igreja é manifestada e começa a ter acontecimentos. Lógico, a igreja primitiva teve erros muitíssimos, erros ignorantíssimos, imaturidades grandíssimas. Não sabiam organizar uma reunião, não sabiam resolver problemas de pecado dentro da comunidade, eles não sabiam muita coisa, tropeçaram, permitiram falsas doutrinas chegarem nos ensinos internos da comunidade. Mas aqueles que recebiam o Espírito Santo eram notoriamente diferentes. Estevão fazia parte da comunidade cristã, junto com outros irmãos, e foram compreendidos, serem cheios do Espírito Santo e de boa índole, de bom testemunho. Qual era o diferencial de Estevão diante daquela comunidade? Ele poderia estar em uma comunidade onde alguns ainda não haviam compreendido de fato a verdade de Deus, mas Estevão, junto com outros irmãos, não só Estevão, mas junto com outros irmãos, ali em Atos, foram identificados, serem cheios do Espírito Santo. E outra característica é que eles davam bom testemunho, ou seja, andavam conforme a vocação que foram chamados. Existe uma particularidade do Espírito Santo que, uma vez promovida dentro de um indivíduo que o busca, o faz compreender e viver realidades que uma pessoa natural, um crente natural, não vive. Um crente natural, ele é pessimista,
Um crente natural, ele é desmotivacional. Um crente natural, ele é relativista. Ele sempre vai falar assim, não precisa congregar. Todo mundo está errado. Ele é sempre assim. Mas um crente espiritual, ele é agregador. Ele está propondo unidade. Ele quer estar andando com irmãos que estão buscando a face do seu Criador. Ele também está propondo ir atrás e pregar aqueles que ainda não conheceram o seu Criador. Ele é motivado por uma unidade. O que Estevão viu quando estava morrendo era algo que ele já enxergava no seu entendimento. Estevão só viu os céus abertos porque a consciência dele estava nos céus abertos. Estevão tinha um espírito ao ponto que aqueles a quem ele pregou estavam apedrejando ele e ele perdoou e solicitou perdão por aquelas pessoas a quem ele pregou e estava matando ele. Você imagina que você sai para pregar para alguém e vai falar a verdade nua e crua diante dos olhos dele. Essa pessoa junta com outras pessoas e vai te matar. Eu lembro que uma vez eu fui ajudar uma pessoa que estava bêbada, caída no chão, e eu sabia onde ele morava. Eu peguei ele estava bêbado, carreguei, com dificuldade. Subiu a rua, subindo, e tentava cair. Começou a dar cãibra, dor no braço. Quando eu coloquei no portão da casa dele, sabe o que ele fez? Me deu um soco na boca do estômago. Eu falei, mas de onde é que ele encontrou tanta força? Eu abaixei e fui gemendo. Aí deve que eles pensaram, dois bêbados, porque ele estava caindo de um lado e eu do outro, assim, tentando respirar. Eu pensei assim, ô enfusado, eu vim carregando ele lá de baixo, Heber. Você não acha que eu fiquei com raiva, não? Vontade de... Mas não, eu falei, Deus. Aí levantei, fui subir no abdômen até duro. Foi a conta de eu colocar ele assim, parece que ele esperou colocar, eu coloquei, bum! Aí eu, meu Deus do céu. Agora Estevão não. Estevão estava pregando. Estas pessoas ouviram a pregação, ele falou só a verdade, eles começaram a atacar pedra nele, Estevão disse, Pai, perdoa eles. Depois, ao ler a situação de Estevão, eu disse, não bastava eu fazer uma boa ação de carregar alguém. Isso aí qualquer um faz. Agora, uma obra do Espírito faria eu receber aquele soco e perdoar na hora. Não era ficar, poxa, eu te ajudei, tá doido, senhor? Não era assim. Aí falou assim, deixa eu ir embora. Perdoa ele, pai, ele não sabe o que está fazendo. Foi nisso que eu entendi. Existe uma obra do Espírito Santo que é maior do que a boa vontade de alguém para fazer alguma coisa em sociedade ou em comunidade. Arrumar as cadeiras desse auditório, da nossa sociedade organizada, qualquer um faz. Até visitar uma outra pessoa, porque alguém ordenou, ou fazer uma evangelização forçada, porque o pastor mandou, isso vai acontecer. Agora, as pessoas serem capazes de olhar para a outra com amor. Você está diante de uma pessoa imperfeita, ela não vai dar um bom testemunho para você, ela não vai ser realmente boa, ela vai cometer erros com você e com todos os irmãos. E você olhar para ela e amar. O Senhor Jesus, quando estava falando com o jovem rico, que ele chegou para ele e disse assim, olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico disse assim, olha, Jesus disse ao jovem rico, olha, cumpre os mandamentos. Jesus disse, tudo isso eu faço desde a minha infância. Aí o texto diz, olha, e Jesus olhando para ele, o amou. O amou. Ao amá-lo, o Senhor Jesus se dedicou a ele. Ao amá-lo, Jesus exortou a ele. Se você vê um irmão, por exemplo, pecar, errar, cometer erros,
que atrapalha a vida dele em comunidade, em sociedade, entre irmãos, a vida de fé dele, e você sequer o chama bondosamente, amorosamente, e o atenta sobre aquelas coisas, nós temos um problema aqui que é espiritual, no sentido de que há uma ausência do Espírito. Se você não se importa com as coisas que acontecem com teu irmão, há um problema essencialmente de unidade. Ou a gente está frequentando uma congregação para passar o tempo na expectativa de uma possível ou não vinda de Cristo, ou nós estamos buscando aqui uma forma de alcançarmos a dimensão, a estatura de Cristo. Então você vai ter que suportar. Nós não temos que suportar Herodes, Caifás, nós não temos que suportar Judas, nós temos que suportar uns aos outros. A demanda do reino é tudo sobre isso. Suportar não é engolir. Suportar é dar suporte. Pessoas serão ruins, pessoas que ainda não amadureceram terão malícias. As pessoas vão falar com você estando em comunidade cristã, vão falar com você, ironicamente, com segundas intenções. E aí, detestá-las ou amá-las em oração para que elas sejam aperfeiçoadas? Pessoas são falsas, ainda estando em comunidade, porque ainda não foram aperfeiçoadas. E aí? Menosprezá-las ou interceder por elas? Ou amá-las em oração? Porque enquanto eu era falso, mentiroso, Cristo me suportou e veio até a mim. Pacientemente veio até a mim. E ele continua, o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra guardar é preservar. É a mesma que nós encontramos em Salmos, eu escondi a tua palavra em meu coração. Eu esconder, guardar, preservar. Aqui nós recebemos uma unidade e nós temos que preservar. É missão minha, enquanto irmão, não é porque eu sou pastor, eu não tenho que suportar, ou aguentar, ou fazer qualquer coisa um pelos outros, porque eu sou pastor, não é essa a demanda. Eu preciso fazer isso para preservar a nossa unidade. Por que eu preciso escutar a necessidade de um irmão? Não é porque eu tenho um cargo de maior responsabilidade que alguém, não. Todos nós, a Bíblia fala sobre consolar uns aos outros, não é consolar o pastor aos outros. Ele não diz, pastor, servir aos outros, mas servir uns. E eu estou nesse uns. E aí é unidade. Como que é só comunidade ou sociedade? Você tem um líder, você tem umas regras, o pessoal cumprindo aquela regra, vai todo mundo bem. Sociedade, comunidade vive assim. Unidade não, é todos nós envolvidos com a mesma missão. A mesma missão. Eu vou te falar um detalhe, só um detalhe aqui, para você entender sobre unidade. Esta semana, quantas vezes você orou pelos irmãos desta congregação? Isto é unidade. Esta semana, quantas vezes você na sua oração abençoou em oração os irmãos que aqui pregam, que aqui ministram, que aqui servem, que aqui congregam, que deixaram de congregar? Eu estou falando da semana, porque precisa ser uma demanda. Quantas vezes? Isto é característica da unidade do Espírito, é manutenção, procurando guardar isso. Ele diz que é um só corpo, verso 4, um só corpo,
Paulo, em Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 12, diz que nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, a partir do verso de número 12, está dizendo que nós somos parte uns dos outros também. Nós somos membros uns dos outros. Esses dias, eu tenho tido fortes dores no estômago. O que eu tive que fazer? Exame. Tentar buscar mudar a minha rotina de vida, dieta, alimentação, exercício físico. Alguma coisa está me acontecendo que está me atrapalhando. Sabe o que diz em Efésios, capítulo de número 5? Uma verdade espiritual. Ninguém faz mal ao próprio corpo, antes o alimenta. Não é assim que ele diz? Ele diz, ninguém faz mal à própria carne. Ninguém faz mal ao próprio corpo. Antes do quê? Alimenta. Você sabe quando uma pessoa está com distúrbio? Acontece muito agora na nossa sociedade, jovens, né, se cortando, né? Por que você vai lá? Uma pessoa dessa está normal? Não está normal. Não está normal. Está cortando o próprio corpo. Você viu as pessoas que danificam o próprio corpo, né? O corpo coloca argola no nariz, fica parecendo um jacaré. Já viu? Você olha assim, parecendo um jacaré estranho, todo pintado, tatuado, oi preto, dente cortado, corta nariz. Você vai falar assim, uma pessoa não está no seu estado normal para fazer isso. Aí ele pode argumentar sobre qualquer coisa. Que ele quer ir na contramão da sociedade, ele quer ser o diferente. Na verdade, ele não está bem. Você chega no espelho, a pessoa arrancar o próprio nariz, fazer o olho ficar preto, pôr os dentes pontudos, colocar caroço na testa. Já viu as pessoas assim? Fala assim, bonito não está, uma pessoa está com um problema sério. Porque é um princípio muito básico. Ninguém faz mal à própria carne. Antes faz o quê? Alimento. Essa palavra está dizendo, ninguém faz mal ao próprio corpo. Antes do quê? Nós somos um corpo, irmãos. Isso aqui, esse prédio, essa cadeira, não vale absolutamente nada, a não sei que você sabe. Mas você está numa cadeira que ela está vencida, deve ser uns 5 anos. Ao olhar de medo. Tá velha. Ela está velha. Falhamos enquanto sociedade, que ninguém se preocupou com isso. Mas não manda absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque se nós formos viver em unidade, 2 coisas que a gente precisa ter. A primeira coisa, honestidade. A segunda coisa, junto com isso, coragem. Por que honestidade e coragem? Primeiro, honestidade. Olha, seja uma pessoa sincera e verdadeira para com Deus e com o seu próximo. Coragem, porque se elas comportarem de maneira que prejudica, as exorte. Se você evita alguma pessoa que errou com você e não a corrige, falta essência da natureza do Espírito. Você pode até distanciar para alguém que está atrapalhando muita fé, está te prejudicando. A Bíblia diz, como pode andar 2 juntos não estando de acordo? Não tem como. Mas não distancie de alguém sem o corrigir. Fala assim, você não pode falar assim, você não pode andar assim. Se você evita pessoas da comunidade, por causa dos erros delas sem correção, são 2 errados. São 2 errados. O Senhor Jesus, Ele quer dar dom à igreja. Olha que coisa, a igreja precisa ter dons. Existem coisas nas Escrituras que são dispensacionais, fazem parte de uma dispensação, de um momento específico. Mas existe um dom dado para aperfeiçoamento da igreja. Olha o verso de número 7. Mas a graça foi dada a cada um, segundo o quê? A medida do dom. Então, a graça foi dada a cada um, a graça, o favor, segundo a medida do dom de Cristo. O verso de número 8 diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Então, ele levou a prisão do pecado e deu o quê? Dons. O que é uma igreja espiritual?
é uma igreja cheia de dons. Uma igreja espiritual não é só uma igreja que tem uma boa palavra. Isso é muito raso, tá? Isso é muito pouco. Como assim, pastor? Uma boa palavra é muito pouco? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque uma boa palavra pode ser mudada por uma boa teologia. E uma boa teologia não é o suficiente para as coisas que a gente precisa. A gente precisa de espiritualidade. Profundidade. Então ele precisa levar cativo o cativeiro e dar dons à igreja. A igreja precisa de dons. A igreja precisa de dons, de pessoas com dons para pastorear. Mais de uma pessoa. Quem disse que a igreja local, o corpo local, a comunidade local, é para um pastor só? Precisa ter dons. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí ele continua. Verso 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão aquele que também antes desceu, e tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então ele começa a distribuir dons à igreja. Isso não é formado numa faculdade de teologia, isso é formado dentro do corpo, porque o Espírito Santo está latente. Eu questiono isto. A gente precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo, para ter mais humildade, mais mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, e entender que nós precisamos servir uns aos outros. Dons precisam florescer entre os irmãos. Os irmãos não podem viver a vida toda sem manifestar um dom de serviço. Qual dom? Aqui não resume-se a um apostolado, a um pastoreio, a um evangelho. Existem vários outros, e que se você consultar as escrituras, tanto em Coríntios, quanto em Romanos, e vários outros textos, as escrituras vão insistir que existem vários dons de serviço, de servir a igreja de várias formas. Não é pessoas que estão buscando ministério. Sabe, quando você estava lá na instituição religiosa, as pessoas, qual é o meu ministério? Ministério é um eufemismo para cargo. Mas dom não, é algo que te impele, que te impulsiona. Onde estão os homens e mulheres maduros na fé, crentes em Cristo Jesus, para visitar os seus outros irmãos? Aonde eles estão? Não nasce um dom de servir, visitar, consolar. Aí ele está dizendo, isso tudo, verso 12, 13, é para o aperfeiçoamento da igreja. E deixa eu te dizer, se não houver unidade, a gente pode ter uma sociedade, uma comunidade, mas se a gente não tiver uma unidade, vocês serão pegos no pulo do gato. Sabe por quê? Olha o verso de número 14. Para que não sejais mais o que? Meninos, levado ao redor pelo quê? Vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam de que forma? Não, eu nunca caí em falsa doutrina, eu estou rodado, aprendi aqui com os irmãos, e eu sei que está escrito agora. Antes, eu já virou um jargão, antes na religião, eu não sabia Bíblia, agora eu sei Bíblia demais aqui, que eu nunca vou cair numa falsa doutrina. Não tem unidade, não está cheio do Espírito, você é o próximo alvo. Mais cedo ou mais tarde, vai aparecer alguma coisa diante dos teus olhos, você vai dizer, não é possível. Isso é maravilhoso demais. Nunca ouvi isso não, que coisa. Acho que o pessoal lá nem sabe disso. Eu já tive irmãos que congregaram conosco, gente, e que um belo dia começou a aprender falsas doutrinas, e foi levado por elas. Já tivemos professor de escola bíblica, que foram levadas por falsas doutrinas.
que ouviu as mesmas coisas que você ouviu. Então, tudo que eu estou falando do Espírito Santo é fundamental. Leiamos as Escrituras, aprendamos sobre ela todos os dias, mas que haja uma invocação à santidade de Deus, que haja uma convocação à santificação, que haja um clamor a Deus para que a abundância do Espírito dado no dia de Pentecostes seja dado a nós em plenitude, para conseguirmos viver não só em sociedade, não só em comunidade, mas em unidade. Consolando, sendo consolado, orando, intercedendo, servindo, saindo da comodidade da nossa vida, indo aos meus irmãos, indo a eles. Eles vão errar comigo, eles vão errar com você, e você respira fundo e diz: Deus, o Senhor me suportou, me dê forças, me ajuda, pede ao Espírito que te oriente. Ame estas pessoas, porque olha, você não é melhor do que eles, e Deus te amou, e tem te amado. Talvez você se ache melhor, mas não é. O pior sentimento farisaico é aquele que o Senhor Jesus fala do fariseu e o publicano. Ele diz: graças a Deus que eu não sou que nem esta pessoa. Se você pensa que o teu irmão que erra, você diz assim: graças a Deus que eu não sou com ele, pelo menos eu não sou com ele. Você é pior com ele fazendo isso. Eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ensinar a fazer a melhor leitura das fragilidades dos irmãos que estão ao meu redor. Eles são fracos, desconhecedores. A mente deles não se abriu para boa parte das coisas que talvez a minha possa ter aberto. Eles têm inúmeras dificuldades. Eles desprezam a oração. Eles acham que vão vencer a vida pela própria força. Eu tenho pedido a Deus que pelo Espírito eu consiga promover uma unidade de entendimento com esses irmãos e que eles venham se aperfeiçoar. Eu tenho pedido a Deus para me ensinar a amar a cada uma das pessoas que resiste à doutrina e o ensino da cruz de Cristo. Eu não quero abandoná-las porque elas ainda não as compreendeu. Eu quero cumprir o que diz as Escrituras, continuar pregando com mansidão para ver se Deus traz alguns ao arrependimento. Eu peço a Deus que me dê capacidade de pregar mais e mais e mais, mesmo que eu veja pessoas que ainda são resistentes a isso, porque vão chegar ao entendimento. Eu peço a Deus que me dê força para pregar mais e mais sobre este púlpito, cada dia que Ele me deixar aqui, e pregar com sabedoria e mansidão, e louvá-lo pelos aqueles que têm se fortalecido, mas me dá profunda atenção para aqueles que são fracos, e eles são fracos, e eu preciso amá-los, e preciso ter compaixão, e preciso me dedicar a eles, e você também. Quando se cumprir a nossa unidade, será a maior prova de que sobre nós há um Espírito eterno e poderoso. Quando conseguimos suportar as fragilidades, temperamento, personalidade, comportamento, atitude dessas pessoas e conseguir servi-las, vai se completar em nós a unidade do Espírito. E a minha oração hoje é para que seja dado a cada um de vocês uma parte, uma obra do Espírito que ainda não foi dado. Eu quero que você fique de pé.